Pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o transtorno do pânico, associando com o capítulo do livro Ação e Reação, Dívida Expirante. O recorte, para começar, está no livro Contribuições de Joana de Ângeles para os Transtornos Mentais, onde vai ser tratado um pouco acerca dessa temática. Nesse livro supracitado, vai iniciar trazendo um espectro dessa condição como uma pandemia da pós-modernidade que vem levando grande número de indivíduos à aflição inominável. Sua designação origina na mitologia grega, refere-se ao deus Pan, considerado deus dos bosques e das matas. Dentre tantas versões em diversa cultura, conta-se que ele era filho de Hermes, deus das trocas, da malandragem e do comércio, com Dríops, uma ninfa ser da natureza. Quando nasceu, assustou primeiramente sua mãe devido à sua aparência, metade cabra, metade homem. Algumas imagens o representam tocando flauta, fazendo referência ao mundo cultural, e as patas de bode refere-se ao mundo dos instintos. Pan costumava assustar as pessoas que se aproximavam do seu habitat, nas montanhas da Arcádia, provocando-lhes medo. Não por acaso, susto e medo fazem parte da sua dinâmica. Marcado pelo desconforto e medo intenso provocado por uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea. O transtorno de pânico caracteriza-se pela presença de ataques de pânico inesperados, recorrentes, tanto a partir de um estado calmo como ansioso. Apresenta pelo menos 4 dos sintomas a seguir que ele vai trazer: palpitação, taquicardia, coração acelerado, sudorese, abalo ou tremor, sufocamento ou sensação de falta de ar, sensação asfixiante, desconforto torácico ou dor, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, vertigem, desmaio, instabilidade, onda de calor, calafrio, parestesia, sensação de formigamento ou anestesia, desrealização, sensação de realidade, ou despersonalização, sensação de estar distanciado de si próprio, medo de enlouquecer ou perder o controle, medo de morrer. Importante ressaltar que os sintomas não devem ser consequência de outra condição médica ou uso de substância, visto que o ataque de pânico pode ocorrer de um momento para o outro e tem efeito alarmante. Gera pavor e desesperação, transmite uma sensação de morte, não cede facilmente, nem vai fazer um paramento logo em seguida, mas as crises não levam o paciente a desencarnar. Esses sintomas têm causas profundas. O distúrbio de pânico encontra-se enraizado no ser que desconsiderara as soberanas leis e se reencarna com predisposição fisiológica, imprimindo no gene a necessidade de reparação do delito transato, que permaneceram sem justa retificação, porque ora desconhecidos da justiça terrícola, jamais, porém, da divina e da própria consciência do infrator. Por isso, o portador do distúrbio de pânico não transfere, por hereditariedade, necessariamente
a predisposição aos seus descendentes, podendo ele próprio não ter antecessor nos familiares com essa explícita disfunção. Então, ela vai trazer que esse distúrbio está enraizado no desconsideramento às soberanas leis, que leva o indivíduo a reencarnar com a predisposição fisiológica por ter imprimido nos refolhos dos genes a necessidade reparatória do delito transato, que permaneceu sem justa retificação, porque desconhecido da justiça humana, jamais, porém, da própria consciência e da divina, do infrator. Por isso, o portador desse distúrbio não transfere por hereditariedade necessariamente a predisposição aos seus descendentes, podendo ele próprio não ter antecessor na família com essa disfunção explícita, que é o espírito que ali, fazendo o amassamento e conduzimento do zigoto para originar um organismo físico que ele usará, faz essas alterações e mais na sua genética, via epigenética e comandos correlatos. A culpa esculpida no tecido sutil do ser provoca o sintoma aparentemente injustificável: inquietação, tremor. Esse transtorno é desencadeado por fator psicológico, evidencia a presença de uma disfunção orgânica com relação à alteração relacionada à noradrenalina e serotonina no sistema nervoso central. Maior é a incidência no sexo feminino, especialmente no período pré-catamenial, que mostra haver interferência de hormônio. A incidência é menor durante a gravidez. Do ponto de vista psicológico, a dinâmica do medo, este em si mesmo tem origem no instinto de preservação da vida e, quando bem canalizado, transforma-se em equilíbrio, prudência, auxiliando inclusive a discernir que comportamento é eticamente mais adequado até que o amadurecimento emocional possa substituí-lo pela consciência responsável. Essa canalização bem ocorrida transforma esse instinto de preservação da vida, via esse medo, numa prudência, numa harmonia, que auxilia no discernimento, na sabedoria, na perspicácia do comportamento eticamente mais adequado, até que o amadurecimento emocional substitua, enquanto essa perspectiva de se demorar até que a consciência responsável dê o veredito final, tomando o comando da situação. No pânico, entretanto, desequilibra, fica em estado incontrolável, causa perturbação, aflição. Conflito enraizado na infância, responsável por ansiedade, insegurança, oferece um campo para posterior instalação do pânico a partir de alguma ocorrência que o desencadeie. Nesse sentido, a educação repleta de chantagem emocional deficiente, em que a criança passa a ter medo de perder o amor dos pais se não lhes obedeça à ordem, gera uma adolescência tímida, uma adultez insegura, de modo que o sujeito pode não se sentir merecedor de consideração, de amor, e supervalorizar o afeto do outro. Em face de ameaça, o ser permanece tímido, procura fazer-se bonzinho, não pela excelência da virtude, mas por mecanismo de sobrevivência afetiva.
Justamente como no mito de Pan, filho da ninfa Drops, ser da natureza psicologicamente indiferenciada, e do deus Hermes, ambíguo e polivalente, Sói houve um olhar materno ausente, incapaz de refletir para a criança uma atitude que lhe auxiliasse a encontrar um significado adequado sobre a experiência. Nesse sentido, que os genitores devoradores excessivos também podem constituir problemática, mostrando-se como muito fortes perante os filhos, sempre incapazes e fracos. Diante de tal conjuntura, tudo surge com aparência apavorante. Nesse sentido que a criança ela pode passar a ter dificuldade de significar adequadamente as experiências que vive, o que contribui para um alheamento, uma obnubilação sentimental, pensamental, de vibração. E o aspecto de mães e pais que sejam excessivos e devoradores também é problemático, ao se mostrarem como muito fortes perante um filho fraco e incapaz. Diante dessa conjuntura, tudo surge com aparência apavorante, desesperante. Da mesma forma, o fator psicossocial influi. Na atualidade temos, dentre outras questões, a liberação sexual que deixou as pessoas inseguras com relação ao seu desempenho na área do sexo. No caso ora estudado, tratam-se de indivíduos com muita carga libidinal, porém sem caminho de expressão equivalente. A mitologia trata de Pan como deus grego da compulsão, da masturbação, indicando a correlação entre ataque de medo associado à presença de tal carga energética ao personagem. Visto de outra forma, tal característica trata-se de muita criatividade potencial, passível de ser exercida, cessada via tratamento válido. Então, o indivíduo ele tem muita carga libidinal, porém não associa um caminho de expressão equivalente. Pan, como deus grego da compulsão e da masturbação, trago pela mitologia, indica a correlação entre o ataque de medo associado ao personagem e a presença dessa carga energética. Trata-se de muita criatividade potencial, passível de ser acessada, exercida, canalizada via tratamento válido. A repetição da crise só ia acabar provocando agorafobia, sentimento de fragilidade, exposição que o indivíduo experimenta em lugar público. Frequentemente há correlação por droga para tentar aliviar a crise, o que mais a agrava. Na classificação psicopatológica, define os transtornos de pânico com ou sem agorafobia. E nesse sentido, por tratar-se esta de uma extensão do transtorno em que o medo que a pessoa sente de estar em lugares onde pensa que não obterá socorro, na fantasia de uma fatalidade, vai limitando gradualmente, encarcerando a vida devido ao excesso de evitação. Então, acaba que essa exposição e fragilidade que o indivíduo experimenta em lugar público, que diz da agorafobia, pode estar correlacionado à drogadição para aliviar a situação que mais agrava, e vai ser feito a definição psicopatológica do transtorno de pânico sem ou com agorafobia, visto esta ser uma extensão daquele em que o medo que o indivíduo sente de estar em lugar
por pensar que não vai ter socorro, na fantasia de um queima-roupa, de um imprevisto, uma fatalidade. Isso vai limitando e o encarcerando devido ao excesso de evitação. Ele vai recuando, se isolando de maneira negativa, onde deixa de participar ativamente, onde se movimenta. O surgimento do transtorno de pânico é clássico, indivíduo com fantasia de infalibilidade, de controle, pois tais fatores surgem como uma compensação ao medo. Denota uma inflação do ego. Onipotência esconde enorme fragilidade ou fantasia da fragilidade, onde tenta se controlar todos e tudo, inconscientemente lutando contra o curso natural da energia psíquica e o processo de individuação. O inconsciente traz uma enorme compensação dessa atitude excessiva, aflora um sentimento maciço de insegurança, que deve ser elaborada e diluída. Então, se um indivíduo ele tem essa fantasia, a ilusão da infalibilidade, do controle, isso é forma de compensar o medo, que acontece da denotação inflacional do ego. A onipotência esconde uma fantasia de fragilidade e ela própria, o indivíduo vai tentar controlar tudo, inconscientemente ele luta contra o curso natural da energia psíquica, o processo de individuação. O inconsciente traz uma enorme compensação dessa atitude excessiva, fazendo aflorar um sentimento maciço de insegurança, que o indivíduo deve elaborar, diluir. Na diferenciação de ataque de pânico, do transtorno de pânico, o primeiro é uma eventualidade, enquanto o segundo é uma síndrome sistemática que porta características gerais, aqui descritas. No quadro obsessivo, não sendo a morte do soma o aniquilamento da vida, a essência que o vitaliza, eu profundo, prossegue com sua limitação, conquista, grandeza e miséria. Então, isso vai trazer de que no desencarne, o soma, ele fica no túmulo, mas a vida não é aniquilada. A essência que o vitaliza, o profundo eu, prosseguirá com sua grandeza, limitação, miséria, conquista. Existem quadros de transtorno de pânico que fogem ao esquema padrão, como os decorrentes de ações espirituais, em que o espírito age psiquicamente sobre a mente da vítima, transmitindo telepaticamente clichê mental aterrador que vai se fixando até se tornar cena viva, a perturbar o indivíduo. Só ocorre por encontrar ressonância no inconsciente profundo, onde armazenam-se experiências de encarnações pregressas, cuja impressão vem à tona produzindo pânico. Esses casos não cedem com tratamento convencional, porque existe essa ressonância no inconsciente profundo, de onde ressuma experiências de encarnações pregressas. Essas impressões vêm à tona, gerando o pânico, o desequilíbrio, a culpa e todo o seu cortejo que possa correlacionar. O número de indivíduos que sofrem de casos de obsessão produzida por desencarnado é muito maior do que parece. Essa psicopatologia mediúnica cresce assustadoramente na sociedade odierna, torna urgente estudo sério, pesquisa cuidadosa acerca da interferência do espírito na existência humana, porque o aspecto da obsessão que o desencarnado faz sobre o encarnado é gigantesco, é uma psicopatologia que cresce.
E nesse sentido é urgente uma pesquisa cuidadosa, um estudo sério acerca da ação e interferência do desencarnado na existência encarnada, com sua consequência legítima. A vítima do paciente, tomada de ressentimento, não tendo perdoado pela atitude perversa, retorna, via afinidade psíquica e moral. A partir de um ataque de pânico de natureza fisiológica, perante o desequilíbrio emocional, o espírito investe agressivamente e se acopla ao perispírito, produzindo simultaneamente obsessão. É um problema mais severo por se tratar de 2 distúrbios simultâneos. Só em um quadro de obsessão prolongado poder provocar distúrbio fisiológico, que elimina noradrenalina no sistema nervoso central do paciente, passando a requerer terapia especializada, além daquela oferecida pelo centro espírita. Então, o paciente, tomado de ressentimento e não logrando perdão pela atitude perversa do encarnado, ele retorna devido à afinidade moral e psíquica. A partir do ataque de pânico desse encarnado de natureza fisiológica, diante do desequilíbrio emotivo, o desencarnado investe agressivamente, se acopla ao perispírito, numa urdição de vingança, de esforço, produzindo simultaneamente obsessão. É um problema mais severo porque se trata de 2 distúrbios simultâneos. Só esse quadro de obsessão prolongado, que pode vir a acontecer com um desencarnado atuando sobre o encarnado, porque isso acontece também entre desencarnados, acontece entre encarnados, vai acontecer também de um encarnado para desencarnado, mas no recorte do desencarnado para encarnado é ciclópico essa ocorrência e cresce, multiplicam-se os casos. Nesse sentido, que um indivíduo que esteja sendo obsedado, ele pode iniciar distúrbio fisiológico que eliminará a noradrenalina no sistema nervoso central, passando a requerer terapia especializada, além da oferecida pelo centro espírita. Então, mesmo que alguém não tenha um transtorno de pânico, pela obsessão assim infligido, ele pode apresentar distúrbios orgânicos, que necessitará de terapia especializada, além da espiritualização oferecido no centro espírita, o evangelho no lar diário, o copo de chá para fluidificar, a utilidade, a reforma moral e, assomando a isso, a terapia profissional. É fundamental utilizar a medicação psiquiátrica para equilibrar a substância química no sistema nervoso central. Somente a utilização de acolhimento emocional não opera efeito desejado. O tratamento psicológico e psiquiátrico associado pode restaurar o equilíbrio psíquico, desde que o paciente se lhe submeta, sem pressa, acolha o seu processo e se acompanhe. A psicoterapia pode auxiliar remontando a causa: ansiedade de separação, conflitos infantes, insegurança. Assim são trabalhados elementos como sentimento de fragilidade emocional, orgânica, concomitante com uma visão de mundo ameaçadora, a grandiosidade exagerada atribuída aos enfrentamentos da vida, sentidos experimentados como esmagadores, autocobrança de onipotência, perfeccionismo, dentre outros.
Esses vão cedendo no lugar uma perspectiva baseada na fé, sentimento de confiança no porvir, na vida, em si mesmo, em Deus. Oferece canalização adequada ao medo, elimina a gênese do distúrbio, do pânico. O quadro é passível de recuperação. Então, vai ser trabalhado esse aspecto do sentimento de fragilidade orgânica e emocional, concomitante com a visão do orbe ameaçadora. Exagerada grandiosidade atribuída ao enfrentamento da vida, que recai sobre o indivíduo como esmagador, uma autocobrança de perfeccionismo, onipotência, dentre correlatos, que vão cedendo lugar a essa perspectiva baseada na fé, sentimento de confiança na vida, no porvir. O indivíduo vai se reconciliando consigo mesmo, tendo mais confiança na própria capacidade, na viabilidade da sua recuperação. Ele vai se enchendo de energia, de ânimo. Isso o felicita, dá bem-estar, para insistir no tentame libertador. Nesse sentido que a canalização adequada ao medo e eliminação da gênese do distúrbio do pânico será passível de recuperação. No concomitante ao tratamento especializado, a contribuição espírita é inestimável. Água fluidificada, passe, leitura edificante, prece, desobsessão, meditação. Devido ao débito moral perante a lei da vida, é indispensável que o paciente se recupere espiritualmente, mediante uma conduta de respeito à vida, ao próximo, vontade de alterar sua vida para melhor. Isso sensibiliza a antiga vítima e atual verdugo e protege o paciente da interferência perniciosa, de ser espiritual perturbador, adversário do progresso. Compaixão, paciência, solidariedade, começar consigo mesmo, são fundamentais. E com outrem. É nesse sentido que existe um débito moral que vem da experiência do ser no seu vilegiar por experiências transatas. E essa situação precisa ir sendo substituída por crédito moral, por pensamento nobre, por sentimento dignificador, por ações no bem. Nesse sentido que a urdição de uma vontade de alterar sua situação para melhor, ardente, firme, um querer inabalável nessa direção, propiciará essa tomada de ação. Isso também será um testemunho que o paciente dará para a antiga vítima e atual verdugo que dele se desforça, protegendo esse paciente da interferência perniciosa dos seres espirituais inimigos perturbadores que vêm do seu pregresso. Compaixão, paciência, solidariedade. O tratamento libertador consiste, em suma, na transformação moral do paciente utilizando recursos de ação dignificadora, bem como meditação, oração, orientação do agente desencarnado quanto presente. E aqui ela vai trazer o aspecto de canalizar adequadamente o medo e eliminar a gênese do distúrbio do pânico. É por isso que quando o indivíduo ele faz essa transformação interior, essa reforma moral, ele vai estar se aptando a esse caminho. O hábito da oração, recurso de ação em favor do próximo, em sofrimento,
constitui uma medicação preventiva admirável, a investida de espírito inferior. Equilibra a neurotransmissão, faculta a manutenção da harmonia possível. Então, é quando o indivíduo ele substitui por um hábito saudável um hábito ruim que ele trazia. Ele vai fazendo uma disciplina férrea que funciona com fator decisivo, veredictial, e uma vontade que, elevada ao máximo, alavanca o processo para, como esse gerente dos diversos setores do nosso ser, nos capacitar. Nesse sentido que ações em favor do outro, em sofrimento, levando lenição da dor, é uma medicação preventiva admirável, porque o indivíduo ele vai se tornando o primeiro a ser beneficiado. Em sendo assim, da mesma maneira que uma atitude nefanda na direção de alguém, eu sou a primeira a ser prejudicada, quando eu opto e substituo isso por algo positivo na direção do outro, eu sou a primeira a ser beneficiada e a mais beneficiada. Da mesma forma, nós poderíamos considerar que num sentimento de rancor e de esforço, o desforçador é o primeiro a ser prejudicado e o mais prejudicado. Nesse sentido, que do momento que a gente vai fazendo essa transformação moral, com base numa ação nobre, vai acontecer de que, via utilidade, nós vamos nos protegendo da investida do espírito inferior, que continuará no tentame, mas nos encontrará no limiar do nosso esforço elevado. Isso vai equilibrando a nossa neurotransmissão, até mesmo porque a medicação vai achando o lugar de agir melhor, pela disponibilização vibratória, energética para o bem. Inclusive, com maior adaptabilidade no organismo daquela substância, menos efeito colateral. Porque o indivíduo, ele se predispõe à autocura, se tornando médico de si mesmo, terapeuta de si próprio. Então, ele vai escaneando a saída para a sua situação. Nesse sentido que é possível, por esse autocomando, ir predispondo nossa célula a receber a substância medicamentosa e utilizá-la favoravelmente na nossa circuitaria, facultando a manutenção da harmonia possível. No livro Ação e Reação, André Luiz ele vai trazer, no capítulo que fala sobre dívida expirante, de um hospital, num pavilhão triste de indigente, onde eles adentraram, atravessando longa fila de leito pobre, nos quais enfermos jaziam padecentes, ao pé de alguns desencarnados em labor assistencial, estacáramos junto de um doente angustiado e esquálido. A mortiça claridade de pequena lâmpada, destinada à vigília da noite, vimos Léo, que uma tuberculose pulmonar arrastara ao pelourinho da morte. Mostrava o olhar calmo lúcido, não obstante a dispneia, revelava perfeita conformação ao padecimento, que o conduzia ao termo da experiência. À medida que ele percebia um pulmão quase destruído por conta de sucessiva formação cavitária, provocando tamanho abatimento orgânico que o vaso físico era um trapo de carne, agora aberta à multiplicação de vorazes bacilos, aliados a exércitos microbianos,
de todo porte, a se apinharem dominadores na intimidade dos tecidos, como implacável inimigo a se lhe apoderar do resto, senhoreando todos os postos chaves da defensiva. Nesse sentido que a morte patenteava-se iniludível, coração fatigado assemelhava-se a motor exausto, incapaz de liquidar o problema da circulação sanguínea, e os implementos da aparelhagem respiratória esmorecia, desnorteado, sob asfixia inexorável. Ali era trago esse viajor, habilitado a grande romagem, à espera do sinal de partida moribundo. Estava sereno, portava-se bravuramente. Nesse sentido que perceberam a situação desse indivíduo e fizeram a ele uma interpelação. Então ele vai começar a relatar um pouco a derradeira experiência que ele estava tendo, dizendo que nada podia recear em companhia do Cristo, seu Salvador. Ele também fora esquecido, vilipendiado, teria vomitado sangue na cruz do martírio. Ele que era puro, varado pela chaga da ingratidão. Por que não me resignar à cruz do meu leito, suportando sem reclamar, golfada de sangue que de quando em quando me anuncia a morte? Eu, pecador necessitado da complacência divina. E ele vai falar um pouco acerca dos seus familiares. Os pais no mundo foram seus únicos amigos, demandaram o túmulo quando ele era um jovem feio, separado da mãe, viu-se entregue ao desajuste orgânico. Logo após, seu irmão Henrique não hesitou em declarar incapaz. Por direito à herança, cabiam-lhe grandes bens, contudo prevalecendo-se do meu infortúnio, o mando obteve na justiça, com meu próprio assentimento, a documentação com que se fazia meu tutor. Bastou, porém, a consecução dessa medida para que se me transformasse verdugo cruel. Apossou-me dos recursos, internou-me num hospício, em que amarguei longos anos isolado. Sofri muito, alimentei-me com pão recheado de fel, destinado pelo mundo aos que lhe penetram as portas como réprobos do berço, porque o desequilíbrio psíquico me perseguia desde a idade mais tenra. Quando algo melhorado, fora constrangido a deixar o manicômio. Recorri-lhe à porta, mas expulsou-me sem compaixão. Fiquei vencido, apavorado. Debalde impetrei socorro à justiça, por me ver escarnecido por um irmão infeliz e doente. E ele se percebia nessa infelicidade, nessa enfermidade, e que o seu irmão fechava a porta para ele, zombava e escarnecia da sua situação. Debalde impetrar a socorro à justiça, Henrique legalmente era o único senhor dos haveres da nossa casa. Busquei outros climas envergonhado. Tentei o trabalho digno, mas obtive, em meu favor, a profissão de vigia noturno, passando a rondar vasto edifício comercial, amparado por um homem caridoso, condoído da minha fome.
E ele vai trazer que o frio da noite encontrava-o ao desabrigo e a breve tempo adquiriu uma febre insidiosa que passou a devorá-lo devagarinho. Não sei quanto tempo estive assim, chumbado a desânimo indefinível. Certa feita caí fatigado sobre a poça de sangue que se me derramava da boca, e criaturas piedosas me angariariam o leito em que me refugio. Então ele vai trazer que lastimava Henrique, visto de que lhe teria valido a apropriação indébita, se seria também alijado do corpo um dia. Por que se reportaria perdão se esse irmão é mais infeliz que ele próprio? Jesus, espancado e escarnecido, esqueceu. Deserção, ofensa, içado à cruz, não clamou contra o inimigo e o amigo que o havia lançado à humilhação, ao sofrimento. Não se justificou, nem se defendeu quando foi constrangido a isso. Não teve uma palavra de censura para o algoz truculento. Em vez de incriminá-lo, pede ao Pai celeste amorosa proteção para todos. Jesus foi o embaixador de Deus entre os homens. Com que direito julgaria assim meu próprio irmão, se eu, alma necessitada de luz, não posso penetrar os juízos divinos da providência? E aqui ele buscava internar a mente no templo amoroso da prece e humilde, ao qual se recolhia. Vive tutelado pela casa no astral, cujo benfeitor tutoriava aquela visita, que vai dizer eles terem algumas centenas de criaturas, não obstante materialmente na carne materializada, permanecem ligadas à instituição pelas raízes dos débitos a que se prendem, geralmente todas em estágios difíceis de regeneração por delinquentes em reajuste. Renascem no mundo sob a guarda do nosso estabelecimento socorrista, naturalmente ainda enleadas, de certo modo, aos parceiros do pretérito, com cuja influência tomam contato, consolida a qualidade moral de que necessita, via conflito interior, que podemos classificar como a forja da tentação, que é o que vai nos desenvolvendo valor moral, força soberana, resiliência, longanimidade, renúncia, abraçamento do sacrifício espontâneo, e vai nos espiritualizando. A lei de Deus determina o progresso e dignidade para todos. Os desencarnados que se asilam na mansão constituem grande ajuntamento de viciado e criminoso. Daí ele vai trazer que ali receberam atenção, carinho, bondade, assistência, reeducação por muitos anos só. Imperioso observar que, recolhendo a generosidade de instrutor e benfeitor que nos garante aquele pouso de amor, apenas acumulamos débitos com a proteção imerecida, compromissos esses que precisaremos resgatar, igualmente em serviço ao próximo. Todavia, a fim de que nos habilitemos para as tarefas do bem genuíno, vestindo essa ficha, é imprescindível purgar nossa condição inferior, gravada na culpa. Porquanto o conhecimento elevado adquirido em nossa organização vale mais como teoria nobilitante, que nos cabe substancializar na prática correspondente, para que em definitivo se incorpore ao nosso patrimônio moral, que impera o
praticar o bem. Depois do aprendizado breve ou longo em nosso instituto, somos internados novamente na esfera da carne e é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, tutores, deveremos sofrer a aproximação dos antigos comparsas de nossos delitos para demonstrarmos assimilação e aproveitamento do amparo recebido. E por isso que ele vai trazer que, depois desse aprendizado longo ou breve no instituto, vai acontecer uma nova internação na carne. Por isso que é uma descida para a terra encarnada, visando pedir trabalho para Jesus. Nós viemos para a terra pedir serviço para Jesus, que é o único caminho que temos. Nesse sentido que lá a gente recebe a teoria, mas a substancialização na prática correspondente, visando se incorporar em definitivo ao nosso patrimônio moral, acontece quando, encarnado aqui, sofremos a aproximação do antigo comparsa, adversário e os que participaram de nossos delitos, para demonstrarmos aproveitamento, assimilação do amparo da instrução recebida. Porque falar é fácil, escrever é tranquilo, mas viver isso encarnado na Terra, quando nós somos recolocados nas cenas em que delinquíramos outrora, é um grande desafio. E é nesse sentido que, sobre a pergunta do débito expirante, vai ser trago que não reportaria a conta integral do Léo perante a lei, mas se referirá à culpa que o atormentava quando ingressou em nossa casa, segundo o apontamento que lá poderemos compulsar. Léo enfileirou mentalmente para nós amargas recordações dos dias recentes que tem vivido, detendo-se particularmente na enfermidade que o martiriza desde o berço, no tormento do hospício, na dureza de um irmão que o sentenciara à extrema penúria. Vejamos a razão das dores com que pune a si próprio, porque mereceu a felicidade de ressarcir para sempre o débito particular, agora na pauta do nosso estudo. Em princípio do século passado, era filho dileto de abastado fidalgo citadino, que, desencarnados muito cedo, lhe confiaram o próprio irmão doente, o jovem Fernando, cuja existência fora marcada por implacável idiotia. Ernesto, no entanto, era esse o nome do nosso Léo, na existência última, tão logo se viu sem a presença dos genitores, deu-se pressa em alijar o irmão do seu convívio, cioso do governo total sobre a fortuna avantajada de que ambos se faziam herdeiros. Moço habituado a saraus do seu tempo, estimava a recepção esmerada, nos quais o palacete da família descerrava a porta, blasonada a relação elegante, e orgulhoso da paisagem doméstica, envergonhava-se de ombrear com o irmão por ele proibir de comparecer ao seu ágape social. Todavia, porque Fernando, mentecapto, não lhe atendesse à ordem, em razão da incapacidade de apreendê-la, providenciou gradeada prisão ao fundo da residência, onde o rapaz enfermo fora excluído da comunidade familiar, sozinho encarcerado, desfrutando apenas da intimidade de alguns escravos, Fernando passa a viver engaiolado, qual infeliz animal fora. Quanto isso, Ernesto, casado, dava larga ao capricho da esposa, em extensa viagem de recreio,
no qual desperdiçava seu bem em jogatina e extravagância. Depois de algum tempo, esgotado na finança de que podia dispor, apenas conseguiria reequilibrar-se por morte do mano irresponsável. No entanto, o jovem mentalmente enfermo dava mostra de grande fortaleza física, não obstante certa bronquite crônica que muito o incomodava. Observando-lhe o desequilíbrio respiratório, Ernesto planeja levar a moléstia mais grave, na esperança de remetê-lo com rapidez ao sepulcro, recomendando aos servos que o libertasse toda noite num grande pátio em que Fernando repousasse ao relento. O moço, porém, denotava enorme resistência, embora sofresse novo achaque, assim exposto à intempérie, durante quase 2 anos supera valorosamente a provação a que fora submetido. Trementes, padecia Ernesto o cerco de angústia econômica sempre mais grave, que somente o que é um amoedado de Fernando, entregue ao comando de velhos amigos, conforme a vontade paterna, poderia solucionar. Em razão disso, envelhecido pela fome do ouro, certa noite libera 2 escravos delinquentes, algemados em seu domicílio, sob a condição de se exilarem para terras distantes, e após vê-los partir sob o nevoeiro da madrugada, busca o leito do irmão, enterrando-lhe um punhal no peito inerme. Na manhã seguinte, ante o choro dos servos, a lhe mostrar o cadáver, fê-los admitir que os cativos fujões teriam sido autores do crime. Inocenta-se com astúcia, entra na posse dos bens que pertenciam ao morto, com a aprovação plena dos magistrados terrícolas. Apesar da regalada existência na carne, aporta no além-túmulo, atravessando extensa faixa de expiação. Fernando, o irmão desditoso, com absoluta magnanimidade, esquece-lhe a ofensa. No entanto, vergastado pelo remorso, Ernesto entra em comunhão com impassíveis agentes da sombra que o fizeram presa de inominável tortura, por se recusar a segui-los na prática infernal. Conservando no ínimo da alma a lembrança da vítima, por meio de percussão mental do arrependido, sob os centros perispiríticos, enlouquece dor, vagueia por vários lustros em tenebrosa paisagem, até que, recolhido à nossa instituição, foi convenientemente tratado para o preciso reajuste. Não obstante recuperada, a reminiscência do crime absolve o espírito de tal sorte que, para retornar à marcha evolutiva normal, implora o regresso à carne, a fim de experimentar a mesma vergonha, a mesma prova e a mesma penúria por ele infligido ao irmão defeso, pacificando desse modo a consciência intranquila. Amparado em seu propósito de resgate por iminente instrutor, torna ao campo físico, carreando na própria alma desequilíbrio que assimilou além do sepulcro, com o qual renasceu alienado mental, como o próprio Fernando no passado recente, tendo amargado na posição de Léo todo o infortúnio por ele imposto ao irmão debilitado e infeliz. Ressurge na esfera carnal doente e desditoso. Cedo conhece a orfandade, colhido de surpresa pela vilania e secura de um irmão insensato, que o ilhou no ambiente sombrio de um manicômio, e para não faltar particularidade alguma no quadro expiatório, padece como guarda noturno frio, temporal, a que expusera a indefesa vítima. Entretanto, pela paciência e humildade com que tem sabido aceitar os golpes separadores, conquistou a felicidade de encerrar em definitivo o débito a que nos reportamos. E aqui traz que a expiação, ela é uma prova. Em sendo assim, conforme a maneira que o indivíduo expia e naquilo que ele vai se tornando enquanto ele está expiando, ele pode elevar ou piorar a sua situação. No caso do Léo, ele está enfrentando e aceitando os golpes separadores com paciência e humildade. Por isso ele conquistou a felicidade de encerrar em definitivo o débito, ora reportado.
E nesse sentido que vai ser trago que ele que desencarnou com o tórax perfurado por lâmina assassina, Fernando, apunhalado na época por Ernesto, que hoje é o Léo igualmente se despede do corpo com o pulmão em frangalho. Contudo, pelo procedimento correto que adotou perante a lei, atravessa o mesmo suplício, mas no leito, sem escândalo destrutivo, embora esteja vertendo o próprio sangue pela boca, tal qual sucedera ao humano vencido, espezinhado. Cumpre-se o aresto da justiça, apenas com a diferença de que, em vez do gládio ferroso, temos aqui batalhão de bacilo assassino. Quando a nossa dor não gera uma dor nova, nossa aflição não cria aflição naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Só o leito de angústia entre os homens ser o altar bendito, em que conseguimos extinguir compromisso ominoso, pagando nossa conta sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando o enfermo sabe acatar o celeste desígnio entre a conformação e a humildade, a longanimidade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Léo, em oração, debatia-se no estertor da morte. O assistente enlaça-o com carinhoso enternecimento, exora o amparo divino, como se o doente desventurado lhe fosse um filho do coração. Envolvido na suave irradiação da prece, Léo adormece perante nossas lágrimas. Porque perguntássemos quanto ao motivo pelo qual não o arrebataríamos de imediato ao vaso cadavérico, visando transportá-lo conosco à mansão, o assistente informa, conciso: não dispomos de autoridade para desligá-lo do corpo. Semelhante responsabilidade não nos compete. Comunicando aos vigilantes que missionários da libertação viriam em breves horas, em socorro do companheiro que ora descansava, emocionado e meditativo, propôs-no regressar à mansão. Então ele vai trazer aqui que ali, em meio ao atendimento ao agonizante, então banhado pelo suor característico da morte, tinha sido feito o questionamento: como compreender que Léo está liquidando a dívida a que se refere? Então ele vai indicar essa grande hemoptise, que é essa expectoração de sangue proveniente do pulmão, bronco e traqueia, mais comumente observável na tuberculose pulmonar. Então, ele igualmente se despediria do corpo com o pulmão em frangalho, qual supliciara Fernando, perfurando seu tórax por lâmina assassina. Contudo, pelo procedimento correto que ele adotara perante a lei, na mansuetude, na humildade, na resiliência, ele atravessa o mesmo suplício sem escândalo destrutivo no leito, testemunhando nobremente, embora vertendo o próprio sangue pela boca, tal qual sucedeu ao humano vencido e espezinhado. Cumpria-se o aresto da justiça, com a diferença de que, em vez do gládio de ferro, ali havia batalhão de bacilo assassino. E remata, em grave tom vozerio: quando a nossa dor não gera nova dor para outra, nossa aflição não cria aflição no que no rodeia, aquele que está ao nosso lado não é perturbado, agredido, afligido pela nossa angústia, pela nossa tristeza, pelo nosso sangue, pela nossa dor, nossa dívida está em processo de encerramento. Só esse leito de angústia entre os homens, ser esse altar bendito, em que conseguimos extinguir compromisso ominoso,
pagando nossa conta, sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando o enfermo sabe acatar o celeste desígnio, entre humildade e conformação, traz consigo o insigne sinal da dívida expirante. Léo fazia o debatimento no estertor derradeiro, e então, envolto na irradiação suave da prece, adormece perante as lágrimas dos circunstantes, e foi feito a mensagem de que os missionários da libertação viriam, via comunicação vigilante, a breve hora, socorrendo o companheiro que descansava, emocionado, meditativo, propôs regressar à mansão. Nesse sentido que vai ser trago essa maneira como eu vivo o que me acontece. Não é o que está ocorrendo, o que eu sou, onde eu estou, é o que eu faço com isso, é como eu vivo a minha expiação. É no que eu me torno enquanto eu estou vivendo isso. Na Revista Espírita de 1864, Kardec traz o relato de uma freira que estava tendo uma situação de hemoptise, onde ela tinha a vomitação de sangue e também acontecia uma condição de vermes que saíam do seu nariz. E ele vai trazer nesse relato sobre essa irmã Mari não ser a causa do espírito batedor que estava se manifestando na cela onde ela permanecia. Então ele vai fazer a relatação dos acontecimentos da manifestação desse espírito batedor, explicando que a irmã Mari não era a causa, ela não quis e não nos poderia enganar. Uma menina em perfeito estado de santidade, uma jovem cuja vida é um contínuo milagre, pois está provado que há 3 anos não bebe, não come, e que de seu corpo não tem saído senão uma quantidade de pedras. Uma donzela que sofre há 6 anos tudo quanto se pode sofrer, e sempre com uma admirável paciência. Só abre a boca para orar, deixando transparecer em tudo que diz a mais profunda humildade. Nesse sentido que ela não teria tido interesse em enganar, impondo-se assim a todo um público, ao populacho de sacerdotes, ao confessor, que a interrogaram a respeito. Então vai ser explicado da sua envergadura. Nesse sentido que ela tinha um testemunho nobre em meio àquilo que vivia e tinha essa mansuetude, essa humildade admirável em meio a esses 6 anos em que estava sofrendo tudo quanto se pode sofrer. Só abria a boca para oração, deixando transparecer em tudo o que dizia a mais profunda humildade
nesse sentido, não viria dela o desejo de enganar, de mistificar, impondo-se a um populacho, a um bispo, a sacerdote, confessor. Há uma situação de erro, de mentira. Então ele vai trazer que em tudo quanto ela diz há uma coerência maravilhosa. Jamais a menor contradição. Caráter único da verdade, onde a mentira não se sustentaria. Não creio que os mártires tenham sofrido mais do que essa santa. Há épocas do ano em que seu corpo é uma chaga só, sai sangue, pus pelo seu ouvido, e com muita frequência lhe arrancam vermes muito compridos que saem pela narina. Então, mostra uma inflamação, uma dor. Sofre e pede continuamente a Deus que a faça sofrer. Então, ao invés de se rebelar, revoltar, ela, sofrendo, pede mais sofrimento, mostrando um acolhimento da situação, uma capacidade de, em meio a essa prova rude, urdir metais nobres, que a fazia sair melhor do que ela era em meio àquela situação. A forma como ela vivia aquilo a transformava para melhor. E ele vai trazer que todo ano, na quinzena da Páscoa, ela vomita sangue, passa o vômito, a garganta fica desobstruída, ela recebe o santo viático, instante depois se fecha totalmente. Então, pelo obstrutivo que acontece na sua garganta, que inviabiliza de beber e de comer, uma vez por ano, na quinzena da Páscoa, um vômito de sangue desobstrui a garganta, permitindo que ela receba o santo viático. Logo em seguida, obstrui novamente, se fechando a garganta. Foi o que lhe tinha acontecido na quarta-feira última. Então, ela não poderia ter enganado referente a isso, por estar fora de estado de agir, paralítica, e houvera sido mostrado por uma senhorita da cidadela, quando lhe enterraram uma calibrosa agulha na coxa. Costuramos-la em seu hábito, só e com guarda à vista. Em sendo assim, aquele espírito que estava realizando o movimento de quadro da mesa na cela dela, com batida, não poderia ser ela. E é nesse sentido que vai mostrar a maneira como ela acolhia o que estava acontecendo. Mostra um amadurecimento moral, espiritual, em que o indivíduo ele consegue sobrepor as piores dores, lancinância, e ele, na situação dolorosa, se mantém apaziguado, harmonizado, feliz, mesmo que seja uma situação de uma dor hórrida, como que essa irmã experimentava, mas a alma estava pacificada, a consciência estava tranquila, asserenada. Então, da mesma forma, consoante vai ser dito no recorde de ação e reação, o Léo, ele estava nessa predisposição de viver a experiência com resignação, que o viabilizava
ser acolhido pela colônia no astral por ter expirado a sua dívida. Que não foi tanto o que ele passou, mas como ele aproveitou essas experiências, o que ele fez com elas, o que ele tratou de se transformar ao viver elas. Nesse sentido que nos disserra que eu posso, pela minha vontade, pelo meu querer, pela minha insistência nobre, me transformar no que eu desejo, em meio à experiência que for. Mesmo que ela me esmaga, me tritura, eu posso me transubstanciar mais forte, mais humilde, mais sábia, mais espiritualizada, se desejar. Por outro lado, se o indivíduo ele revolta, perde a experiência, ele vai ter que recomeçar numa condição mais rude. E Consono foi trago em ação e reação que no astral nós recebemos muito dos tutores. Aqui nós somos entregues a nós próprios para demonstrarmos assimilação, aprendizado com ação. Por isso que o desinteresse total, moral, material, é base. Porque, Consono Kardec vai trazer, onde não há nada a ganhar, o charlatanismo não tem razão de ser. Se a nossa intenção ela é pura, ela é desinteressada, ela é límpida, ela é doação, não há espaço para o charlatanismo, para o interesse escuso, para outro móvel que não seja a caridade. Assim que puja de nós essa perspectiva, significa que, via essa pedra colocada em disciplina, a gente assegurará firmeza na construção, via esse fator decisivo que incementa essa raiz. Nesse apanágio da verdadeira força, que ali essa força do raciocínio, a moderação, a perspicácia, ao julgamento, a sabedoria, que nos leva a aplicar na prática o que de bom aprendermos. Porque nós só vamos demonstrar na prática se tivermos internalizado a lição. E a única forma de saber se eu internalizei e assimilei a lição no astral é eu dando conta de praticar ela na Terra. Por isso que aqui é a aferição. Assim, eu, numa expiação, estou sendo provada, mas nem toda prova é expiatória. No entanto, seja na expiação quanto na prova, eu posso usar aquela experiência para sair melhor. Na expiação, você fazer um arregimentamento do que está acontecendo para se transformar em meio àquilo, exige mais, porque a expiação ela é imposta, ela é mais demorada, ela é mais rude, penosa. E vai desenvolver em nós compaixão, pelo fato de ser um resumo do nosso pregresso delituoso, que a gente precisa fazer a reabilitação. Então, como o caso do Léo, ele já nasceu com alterações no berço, ficou órfão, foi colocado num manicômio pelo irmão,
teve a rudeza do frio que solapou seu pulmão, uma série de experiências em sequência impostas, mais demorado e exigente. Em meio a isso, ele foi vivendo essa experiência, fazendo a desenvolvição dentro de si de resiliência, aceitação, mansuetude. Em sendo assim, vivendo aquelas situações ásperas, crúcias, ele ia aproveitando que estava em meio àquela situação para forjar em si metais nobres. Numa prova, o indivíduo ele vai fazer esse mesmo movimento, porém é mais tranquilo, é mais suave, não é imposto, não é tão prolongado. Mas, como no caso dessa irmã Mari, ela pode estar vivendo aquela situação difícil como uma escolha livre que ela fez, para deixar um testemunho aqui. Por isso que seja na situação que nós tivermos, como a gente não tem como delimitar o que é expiação, o que é prova, nós optamos por aproveitar o que está acontecendo para sairmos elevados, modificados, moralmente melhorados. É nesse sentido que é a proposta que Jesus nos faz, porque ele ali experimentou a pungência da dor moral, da ingratidão, do abandono, da perseguição, tanto de amigo quanto de inimigo. Porque se do inimigo vinha uma lancinação na sua direção, do amigo veio o abandono, que é a dor moral mais pungente, mais desafiosa que a física. Assim, quando ele pede ao Pai que perdoe, ele estava se reportando principalmente aos seus seguidores que o houveram deixado no momento que ele mais precisava. Nesse sentido que ele ia trazendo à memória as qualidades de cada qual, sob a tentação do mesmo espírito que no deserto o tentou, e fazia ele, num movimento de insistência para que Jesus amaldiçoasse os amigos, os relegasse, e Jesus ia respondendo mentalmente com as qualidades que cada qual tinha. E ecoa: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tanto para aquele que estava diante dele, o solapando o peito e vergastando a sua mão, o seu pé, quanto para aquele que tinha debandado dali, temendo os soldados, mas que horas antes estava com Jesus na ceia, na cura do paralítico, na multiplicação do pão. Por isso que ele vai trazer para nós essa cartilha, onde nos pede que façamos essa escolha definitiva e sigamos por ela. Por isso ele diz: segui-me. Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. E Jesus responde: deixa o morto cuidar de enterrar seu morto. Vós ide e anuncia o reino de Deus. Vim lançar fogo sobre a terra e desejo que ele se acenda. Devo ser batizado com batismo e, quanto me sinto apressado, a se cumprir.
Por isso que a importância medida do resultado de uma ideia nova se encontra na emoção que causa o seu aparecimento, na comoção, violência da oposição que levanta, na persistência e grau de cólera do adversário. Assim recai sobre Jesus esse ódio gratuito, que sobre ele, na sua pujança infeliz, o destroça, mas ele responde com amor. E nos pede, no subsequente, quando ali na última ceia, ele lavara os pés dos discípulos, dizia que o que quisesse ser maior fosse o menor, o servidor do menor, e que eles se amassem como ele demonstrou nos amar. Então, ele já tinha feito uma preparação para ali, inçado a madeira infamante, veredictear o caminho que traçara para nós. O leal fiel renunciará a si mesmo, tomará sua cruz e, testemunhando qual ele fizera, o seguirá.